E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos iniciar agora, de certo modo, é um novo trabalho aqui no canal, tá? Nós vamos analisar, a partir de hoje, várias provas, todas elas de alto nível, tá? Vamos começar pela prova de Direito Administrativo lá para juiz no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, tá? Não vamos falar só de advocacia pública, porque a ideia é sempre trazer provas de concurso de alto nível, não necessariamente a advocacia pública. A ideia é que a gente veja boas questões de prova aqui nessa nova série de vídeos no canal, tá? E, primeiramente, eu vou pedir desculpas para você. Eu cheguei a publicar esse vídeo anteriormente, ao longo da semana, e eu coloquei uma informação equivocada, tá? Lá eu fundamentei errado uma questão e falei que não havia um dispositivo expresso na Constituição vedando a acumulação entre uma aposentadoria e um cargo ativo, um cargo público ativo. E há essa vedação sim, tá? Então, por respeito a você, por respeito a quem assiste o nosso canal, eu tirei o vídeo do ar e estou regravando agora. Perfeito? Muito obrigado ao nosso ouvinte aqui, o Vassalagem, foi ele que avisou a gente, e também aos meus colegas no Instagram que foram lá e deram toque e falaram, ó, eu acho que tá errado aquele fundamento e tal. De fato, estava errado mesmo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a analisar essas questões de direito administrativo na prova de juiz do TJ do Mato Grosso do Sul. Primeira questão, enunciado bem extenso, olha só. Juan Mesquita é brasileiro naturalizado, tem 55 anos de idade e acaba de se aposentar. Antes da aposentadoria, ocupava emprego público de fisioterapeuta em hospital municipal. Candidatou-se em concurso público para o cargo efetivo de fiscal de rendas do Estado e foi aprovado. Sabe-se que dispõe da escolaridade exigida para o cargo, goza de boa saúde física e mental, está em dias com suas obrigações militares e eleitorais e em pleno gozo de seus direitos políticos. Considerando a situação descrita, é correto concluir que, primeiro aspecto aqui sobre o enunciado ainda, tá? Nessa parte final, a gente vê que ele cumpre todos os requisitos normais para tomar posse no cargo. Então a questão aqui vai ser uma questão de acumulação de cargos públicos e desses requisitos gerais para assumir cargo público. Por exemplo, ser brasileiro nato ou naturalizado, limite de idade, enfim. Essas questões, vamos dizer assim, específicas do caso concreto, o fim do enunciado fez questão de deixar claro que ele cumpre os requisitos para tomar posse. Perfeito? Então vamos lá. Alternativa A. Não poderá tomar posse no cargo público, pois passou a idade máxima exigida para vincular-se ao regime próprio de previdência dos servidores públicos. Essa é uma alternativa interessante, tá? Por isso que é bom fazer questão de concurso. Às vezes a gente se atenta a coisas que a gente não teria pensado normalmente. Olha só, a Constituição não cria uma idade limite para se adentrar ao serviço público. O que nós temos? Nós temos a idade limite da aposentadoria compulsória, então obviamente ninguém pode tomar posse depois daquela idade limite da compulsória, que é 75 anos, né? E algumas carreiras específicas podem trazer em sua legislação limites de idade. O Supremo tem jurisprudência afirmando a constitucionalidade desses limites de idade, desde que sejam compatíveis com a carreira. Por exemplo, carreiras de policial militar, de bombeiro, é muito comum ter limite de idade, porque espera-se que para essas profissões tenha-se um vigor físico que é típico da juventude. Então é razoável você não permitir que alguém tome posse no cargo de soldado do Corpo de Bombeiros aos 50 ou aos 60 anos de idade. Já para fiscal de rendas do Estado, que é o caso do enunciado, não há qualquer razoabilidade em você limitar a idade. Alguém de 25 anos, de 40 ou de 60 pode ser igualmente apto a exercer esse cargo. Portanto, não existe essa justificativa aqui de ultrapassou o limite de idade. Não há esse limite de idade na Constituição. Se tiver, é aquele de 75 anos da aposentadoria compulsória, que não é o caso aqui, porque no nosso caso do enunciado tem 55 anos, e poderia ter em uma lei específica se a natureza do cargo permitisse, o que também não é o caso aqui. Por isso, a alternativa A está errada. Alternativa B. Poderá tomar posse no cargo público, desde que requeira a desaposentação em relação ao vínculo anterior. O Supremo
tem jurisprudência em sentido contrário à desaposentação, mas o Supremo, nesses casos, ele está tratando daquela desaposentação específica do regime geral de previdência. Para o regime próprio de previdência, não há jurisprudências tão famosas assim do STF, acontece que provavelmente você conhece do RGPS, mas mesmo no regime próprio também não se admite a desaposentação. Por isso está errada essa alternativa B. C. Não poderá tomar posse no cargo público, pois se trata de cargo privativo de brasileiro nato. Falso, tá? A Constituição Federal traz o rol exaustivo de cargos que só podem ser assumidos por brasileiro nato. Esses cargos são carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e aqueles cargos que estão na linha sucessória da presidência. Próprio presidente da República, vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, membros do STF, tá? Cargo de fiscal de rendas não é privativo de brasileiro nato. Brasileiro naturalizado pode ocupar sim, ok? Mais uma questão. Não poderá tomar posse no cargo público, pois a percepção da aposentadoria com os vencimentos do cargo implica acúmulo vedado pela Constituição Federal. Essa alternativa D é com certeza a alternativa mais difícil de eliminar desta questão, porque você tem que estar muito atento ao enunciado. Olha só isso aqui. O enunciado, ele falou que ocupava emprego público de fisioterapeuta. Quem ocupa emprego público está vinculado a qual regime de aposentadoria? Regime geral ou regime próprio? Está vinculado ao regime geral, portanto se aposenta pelo INSS. Então, não haverá uma acumulação ilegal porque ele não está recebendo um provento de aposentadoria do regime próprio. Ele está recebendo aposentadoria do regime geral de previdência. E aí, pode acumular uma aposentadoria do regime geral de previdência com um cargo público? Pode sim, tá? Por isso que está errada essa alternativa D. Se ele tivesse aposentado por um cargo público e não por um emprego público, aí estaria correta aqui a alternativa D. Foi exatamente nesse ponto aqui que eu dei a fundamentação errada no vídeo passado que eu gravei, que eu apaguei aqui do canal para não gerar nenhuma confusão. Perfeito? A alternativa é: poderá tomar posse no cargo público, pois não há nenhum impedimento para tanto. É justamente essa alternativa o nosso gabarito correto aqui. Nesse caso específico, como ele tem uma aposentadoria pelo regime geral, ele pode sim exercer um cargo que está vinculado ao regime próprio de previdência. A alternativa é o nosso gabarito. E aqui, só para a gente ver uns dispositivos constitucionais, que é sempre bom relembrar, quando a gente faz uma questão de concurso, relembrar alguns dispositivos constitucionais, legais, jurisprudência que estão correlacionados ali. Olha só, artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A. De 2 cargos de professor, ou seja, pode acumular 2 cargos de professor? Pode. Pode acumular um cargo de professor com outro técnico ou científico e pode também acumular 2 cargos de profissionais da saúde. Não era o caso aqui da questão, porque só um cargo era de profissional da saúde, que era o de fisioterapeuta. Aquele outro cargo que ele estava ocupando de fiscal de rendas não é, obviamente, profissional da saúde. Então, se ele não tivesse se aposentado do emprego público, ele não poderia acumular, tá? Se ele não tivesse se aposentado do emprego público de fisioterapeuta. Como ele se aposentou, então ele perdeu o vínculo com a administração pública, ele só passa a ter um vínculo com o regime geral, com o INSS, então ele pode sim ocupar um cargo público. E o parágrafo 6º do artigo 40 vai falar pra gente que, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social. Então, olha só, pode acumular um cargo de juiz, como era essa prova aqui, com um cargo de professor na universidade estadual?
Pode sim. Por quê? Porque é um cargo de professor e um outro cargo técnico ou científico. Nesse caso, o juiz é um cargo técnico, tá? Agora, ele poderia acumular a aposentadoria de um cargo de juiz e de um cargo de promotor de justiça? Não, não pode. Por quê? Porque só se pode acumular a aposentadoria caso sejam cargos acumuláveis na forma desta Constituição para os profissionais da ativa. Então, para fins de aposentadoria, nós usamos as mesmas regras de acumulação que nós vemos aqui no inciso 16 do artigo 37. Perfeito? Então vamos lá. Próxima questão dessa prova. No tocante ao exercício do poder de autotutela pela administração pública, é correto afirmar: não é possível convalidar ato administrativo cujos efeitos já tenham se exaurido. Olha só, essa alternativa aqui, ela é maliciosa porque ela confunde quem estuda por doutrina, tá? E quem estuda doutrina no nível bom, nível aprofundado. Porque olha só, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela vai falar o seguinte: não é possível revogar, veja, não é convalidar, é revogar atos administrativos com efeitos exauridos, tá? Ou seja, se um ato administrativo discricionário já cumpriu todos os seus efeitos, não faz mais sentido nenhum em revogá-lo. Portanto, é vedada essa revogação. Esse é o entendimento da Maria Silvia, que a doutrina segue. O entendimento é originário dela, mas a doutrina é praticamente unânime nesse sentido. Nessa questão, o examinador trocou revogação aqui por convalidação. Ele quis confundir o bom estudante. Mas, você estando atento, você vai sacar que não tem problema nenhum aqui e por isso está errada essa alternativa, tá? Não é possível convalidar ato administrativo cujos efeitos já tenham se exaurido? Olha só, é possível sim, tá? Não há essa vedação. B. O exercício pela administração pública do poder de anular seus próprios atos não está sujeito a limites temporais, por força do princípio da supremacia do interesse público. Aqui, basta você lembrar da Lei do Processo Administrativo Federal, artigo 54, tá? Na Lei do Processo Administrativo Federal, nós estudamos o prazo decadencial de 5 anos para anular atos administrativos. Então, olha só, nesse caso aqui, quando estamos falando de anulação, é porque o ato administrativo ele tem um vício, ele é ilegal. Olha só, o ato ilegal, ele pode ser anulado a qualquer tempo? Não. Em regra, nós temos o prazo de 5 anos na esfera federal. Cada estado ou município pode criar seu próprio prazo. Nós temos jurisprudência do STJ falando que se o estado ou município não cria o próprio prazo, aplica o prazo de 5 anos da Lei 9784, da lei federal, tá? E temos jurisprudência do STF falando que os atos que ofendem diretamente, e aí você presta atenção, tá? É só diretamente, não é reflexamente. Os atos que ofendem diretamente a Constituição Federal podem ser anulados a qualquer tempo. Essa é uma exceção. A regra é prazo decadencial de 5 anos. Exceção, se o ato ofende diretamente a Constituição, primeira exceção. Segunda exceção, se o particular agiu de má fé para conseguir aquele ato da administração pública. Como essa alternativa não está falando das exceções, está falando a regra geral, portanto ela está errada. Nós temos sim prazo decadencial aqui. Alternativa C. Somente é admissível a cassação do ato administrativo em razão de conduta do beneficiário que tenha sido antecedente à outorga do ato. Aqui você precisa ter conhecimentos de modos de extinção do ato administrativo, tá? Olha só, a cassação é o modo de extinção do ato administrativo que ocorre quando o ato nasce legal, mas se torna ilegal depois que ele está editado, que ele está perfeito. Um exemplo aqui ajuda a elucidar muito bem. Imagine que você tirou sua carteira de habilitação, tá? Você foi lá, fez os testes, tudo certinho e tirou sua carteira de habilitação. Ótimo. Depois que você está com a sua carteira de habilitação, você começa a cometer uma série de infrações de trânsito até que o Detran vai lá e caça a sua licença para dirigir.
Veja, esse é um caso típico de cassação. A sua carteira nasceu legal. Depois é que você descumpriu os requisitos para manter essa licença para dirigir. Diferente é o caso de, por exemplo, você ter fraudado o teste de habilitação. Nesse caso, nós não falaremos em cassação, nós falaremos em anulação, porque a sua licença para dirigir já nasceu ilegal. Olha o que a questão fala. Somente é admissível a cassação do ato administrativo em razão de conduta do beneficiário que tenha sido antecedente à outorga do ato. É justamente o contrário. A cassação são para condutas do beneficiário que são posteriores à outorga do ato. Por isso está errada aqui a alternativa C. Alternativa D. É vedada a aplicação retroativa de nova orientação geral para invalidação de situações plenamente constituídas com base em orientação geral vigente à época do aperfeiçoamento do ato administrativo que as gerou. Isso aqui é redação expressa da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB. E aqui vou falar o que eu já falei em outros vídeos. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foi editada em 2018 e trouxe 10 artigos que tratam de direito público. São muito importantes para o direito administrativo. A aplicação prática desses artigos é bem controversa, é bem conturbada, a doutrina ainda não se definiu sobre vários aspectos. Mas, para fins de concurso, vá ler esses 10 artigos. Não precisa de doutrina, não precisa de professor nenhum. Basta ler esses artigos. Por quê? Porque as questões de concurso estão cobrando a literalidade do que está escrito na LINDB. Essa é uma dessas questões e está correta essa alternativa D. Daqui a pouco a gente vai ver esse artigo legal aqui. A alternativa E, vamos encontrar o erro dela. É possível utilizar-se a revogação ao invés da anulação, de modo a atribuir efeito ex nunc à revisão de ato administrativo, quando se afigurar conveniente tal solução à luz do princípio da confiança legítima. Não, está errado. Olha só, a anulação, ela ocorre, como eu falei agora há pouco, quando um ato administrativo, ele nasce ilegal. Veja, se o ato nasce legal, não compete ao gestor escolher se quer anulá-lo ou não. O gestor é obrigado a anulá-lo. Ele não tem a opção de falar, olha, ao invés de anular esse ato, eu vou só revogar. Não, ele é obrigado a anular. E isso tem importância prática, tá? Porque olha só, a anulação, ela tem efeito ex tunc, ou seja, ela retroage. É como se aquele ato administrativo nunca tivesse existido. Por quê? Porque ele já nasceu ilegal, nunca era para ele ter existido mesmo. A revogação não. A revogação ela tem efeito ex nunc, ela só vai para frente. Por que ela só vai para frente? Porque enquanto aquele ato existiu, ele era legal, ele era razoável, ele estava perfeito juridicamente. Então, olha só. O gestor público, ele não pode escolher fazer a revogação para dar só efeito ex nunc e resguardar os efeitos passados. Ele é obrigado a anular o ato caso esse ato contenha ilegalidades. Então está errada essa alternativa, porque não é possível utilizar a revogação quando for caso de anulação. Nosso gabarito aqui, obviamente, é a alternativa D. E olha só, o artigo 24 da LINDB. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado, sendo proibido que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Olha só, se a administração pública ela emite um ato usando interpretações daquele momento, o fato dela mudar essas interpretações no futuro não gera a invalidação desse ato anterior, tá? Isso aqui é uma
é uma codificação legislativa do princípio da segurança jurídica, tá? Por quê? Porque para o administrado ele tem que ter a segurança que aquela interpretação da administração pública é válida naquele momento e, ainda que a administração mude de interpretação no futuro, aquele ato estará resguardado. Ou seja, as mudanças de interpretação da norma só devem ter efeitos prospectivos, efeitos para frente, jamais efeitos retroativos. Perfeito? Com isso, nós encerramos aqui a nossa primeira parte de análise dessa prova, mas vamos lá, porque nos dias seguintes a gente vai continuar essa análise, ainda tem muitas questões interessantes para a gente ver. É isso aí e vamos juntos!